Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Araceli Costa e eu estou muito feliz de ter você aqui nesse projeto comigo. E você está assistindo a aula da saia Midi Brilho. Essa aula está dividida em 2 vídeos. Em seguida, eu tenho um texto que se refere ao regulamento de todos os nossos materiais e, portanto, eu peço que você leia com atenção. Logo após, eu já passo as instruções para a execução da peça e a lista de materiais. Para fazer essa saia nas medidas apresentadas aqui no vídeo, você vai precisar de 3 cones e meio, aproximadamente. Aproximadamente, porque essa quantidade pode variar em relação ao ondulado dos barrados que você for fazer na sua saia. Agora, é claro que se você for fazer um outro tamanho, porque no caso aqui da minha saia, eu uso o tamanho 40. Então, por exemplo, se você for fazer uma saia no tamanho 42, é claro que você já vai acrescentar aqui pelo menos mais um cone, né? Para você fazer nesse comprimento. E da mesma forma, se você for fazer um tamanho menor, né? Tipo um 38, por exemplo, aí com certeza você vai utilizar aí uns 2 cones e meio, um pouco mais de 2 cones e meio, já vai dar para você fazer essa saia no tamanho 38. E outro fato importante também de se dizer é que, por ser uma peça manual, a gente nunca passa uma medida exata, tá? Sempre a gente passa uma medida aproximada, né? Exatamente por se tratar de trabalho manual, tá certo? E também tem os fatores da especificação do fio, que no caso esse fio é 100% polipropileno com o Tex 288. Aí se você for usar um fio de outro material, né, que não seja polipropileno, que o Tex seja diferente também, com certeza aí você vai ter que fazer a adaptação dessas quantidades aqui, tá bom? Porque se o Tex for menor, significa que o fio é mais fino, né? Então, pode ser que gaste mais na quantidade, tá? Ou também, se for um outro material, por exemplo, né? E aí, pode ser que dê uma variação também na quantidade, tá bom? Então, tudo isso tem que ser observado, né? Quando você for escolher o fio que você vai trabalhar. E outro item importante de se observar é a metragem, né, do fio por cone. No caso desse fio aqui, ele vem com 500 metros em cada cone. Se o fio que você for escolher para fazer a sua saia for uma metragem menor, né, que 500 metros, então aí você já tem que acrescentar na quantidade de cones, tá? Então, tudo isso tem que ser observado, né? E adequado conforme o fio que você for escolher para fazer a sua saia. Aí, pessoal, eu especifiquei aqui a agulha que eu vou usar, porém, eu sempre gosto de dizer que a escolha da agulha vai depender da tensão do seu ponto, tá? Vai depender também de qual o resultado que você deseja desse ponto, desse trabalho. Você quer que o ponto fique mais largo, mais aberto, né? Então, você vai ter que usar uma agulha um pouco maior, né? 2,5 milímetros, por exemplo, né? Dependendo do fio que você for usar. Ou, se você quer que o seu ponto, né, fique mais fechado, mais apertadinho, então use uma agulha menor. Então, a escolha da agulha, ela é muito pessoal. Então, eu coloquei aqui apenas como uma referência, mas não significa que você necessariamente tem que usar agulha de 2 milímetros, tá bom? Nós vamos precisar de 2 metros de elástico de 1 centímetro,
tá? Porque nós vamos estar fazendo aí de 3 a 4 carreiras de elástico na saia. Até porque, pessoal, essa saia, ela fica pesada. Precisa de colocar, né, uma quantidade aí de carreiras de elástico que vai realmente segurar a sua peça. E o último item da lista de materiais é o tecido para o forro. E a escolha do tecido para o forro vai depender muito do uso que você vai destinar essa peça. Se for, por exemplo, uma saia que você vai usar ela para a noite, né, para ir em algum evento especial, então eu sugiro que você faça a opção pela escolha de um tecido mais nobre, como, por exemplo, o cetim. Apesar de eu não gostar do brilho do cetim para o forro, que acaba tirando o glamour que tem esse fio. Ele já tem um brilho muito bonito. Por esse motivo, quando eu vou utilizar um forro de cetim, eu sempre coloco ele do lado avesso para cima, assim como está aqui nessa saia, tá? Porque aí, aquele lado brilhoso fica pro lado de dentro da saia. Olha só, tá vendo? Então, esse lado fosco, ó, eu acredito que combina mais pra ficar aqui como o lado direito da peça, tá? Porém, aí fica a critério de cada um. Outro detalhe importante, né, em relação ao tecido, é que esse tecido necessariamente precisa ter elastano. Seja o cetim ou seja qualquer outro tecido, tá? Precisa ter elastano, porque senão você vai acabar tendo um problema aí com a sua peça, tá bom? Porque eu já fiz o teste, usar outros tipos de tecidos que não tinha, né, elastano e não ficou bom, sabe? Como forro. E, inclusive, eu até sugiro também que eu já fiz peças assim. Com certeza, você encontra aí na sua cidade aquelas anáguas. Então, você pode pegar uma anágua daquela pronta e você mesmo prender ela aqui por dentro, tá? Costurando à mão. Inclusive, eu vou falar para vocês lá na frente, quando chegar o momento, que é o momento que eu geralmente coloco o forro nas minhas peças, tá? Nas minhas saias. Então, aí eu vou mostrar para vocês exatamente que é antes de colocar o elástico, tá? É esse momento que eu coloco o forro. E eu gosto de costurar ele à mão, tá bom? Então, por isso que é uma opção bem interessante, tá? Essa questão, né, de você comprar a anágua aí da cor que combina, né, com a sua saia, com o fio que você vai usar. E tá colocando ela, porque aí já é um trabalho a menos, você já vai estar comprando o forro da sua saia já prontinho, tá? E não vai ter essa preocupação com a escolha de forros. Mas isso, pessoal, é quando for uma saia que for destinado para um uso mais, tipo, uso de dia a dia, né? Ocasiões, assim, mais informais, né? Agora, quando for uma roupa, né, que vai ser utilizada para noite, para festa, aí eu já indico para que você faça esse forro com um tecido mais nobre, né? Como eu já disse. Eu gosto muito de utilizar o cetim para esse tipo de fio. Tem vários tipos de malha, né, que você pode utilizar para fazer o forro também, que vai ficar legal, vai ficar muito bom, tá? Agora, é necessário que você saiba costurar para você fazer o forro. Não tem como fazer esse forro para costurar ele, né, na lateral, por exemplo, para fechar o tecido, precisa fazer a costura na máquina, tá? Porque se você fizer essa costura lateral na mão, dá para fazer? Dá. Mas se for uma peça para você, que você vai usar. Agora, se for uma peça para venda, aí necessariamente eu indico que você faça a costura à máquina, tá? Se você não tem a máquina ou se você não sabe costurar, então é melhor que você pague, né, uma costureira para estar fazendo esse forro, então, que vai ficar bem melhor, tá? Você não vai ter dor de cabeça
e a sua saia vai ficar super valorizada com esse forro bem feito, bem costurado, tá bom? Os detalhes fazem toda a diferença. Para esse tamanho aqui, né, que é o tamanho que eu estou fazendo, aí você olha lá nas medidas para você ver, eu gastei apenas 70 centímetros de tecido. Mas se você for pedir a costureira para fazer o forro para você, e aí ela já vai te passar uma metragem exata para você estar comprando para fazer esse forro. E lá na frente também, pessoal, quando chegar o momento de colocar o forro, dou mais algumas dicas para vocês sobre essa colocação do forro, tá bom? E agora eu trago aqui a sugestão de outros fios para você fazer aí os seus cálculos e fazer a melhor escolha para fazer a sua peça. A primeira sugestão é o fio cordonê da Círculo. Esse fio, ele é um pouco mais fino. O tex dele é o 220 e ele também, ele vem com 50 metros a menos no cone. Então, aí você vai ter que experimentar e ver se você vai se adaptar a trabalhar com ele. Não é tão fino assim, mas é mais fino e ele é bem mais flexível, porque esse fio ele é de poliamida, então ele é de um material assim bem molinho. E a sugestão para trabalhar com ele é que você trabalhe em 2 fios. Nesse caso, se for para trabalhar com 2 fios, aí a quantidade de cones já vai ter que ser dobrada, né? E também a agulha vai ser um pouquinho mais grossa, tá bom? A outra sugestão é o fio Raíssa, que também é um fio 100% polipropileno. E já esse fio, ele tem o mesmo tex e metragem do fio Princesa. Ou seja, você pode trabalhar com a mesma numeração de agulha. E também a mesma quantidade de cones usados para fazer com o fio Princesa. E como vocês podem ver, esse fio Raíssa, ele é bem parecido com o fio Princesa. E, portanto, quase não dá para notar a diferença de uma peça feita com o fio Princesa e uma peça feita com o fio Raíssa. Porém, a escolha fica a seu critério. E a última sugestão é o fio Lisa da Círculo, mas o tex dele é o 312, então é uma espessura um pouquinho mais grossa do que o fio Princesa. Porém, é um fio também gostoso de se trabalhar, tá? Ele também é 100% polipropileno e vem 500 metros em cada cone. Então, aí, se você quiser usar esse fio, aí você já vai precisar trabalhar com a agulha de 2,5 ou 3, dependendo do resultado do ponto que você deseja. E também dependendo da agulha que ficar mais confortável no seu ponto, tá bom? Então, você tem aí essas sugestões, né, de outros fios para você estar fazendo a melhor escolha para a sua peça. E para você que vai fazer uma saia para venda, a minha sugestão é para que você escolha um desses fios, faça uma saia para você, tá? Para que você tenha a noção, né, de todo o feitio da peça. E aí, a partir do segundo modelo que você for fazer, você já vai ter mais segurança e noção das quantidades que você vai utilizar, né, para fazer uma outra peça, ok? Aí fica mais fácil de você precificar certinho e não ter prejuízo, ao contrário, ter um excelente lucro aí no seu trabalho. Eu já quero começar explicando para vocês sobre as medidas que nós vamos precisar para fazer essa peça. Olha, uma das dúvidas mais comuns das pessoas é em relação ao início do trabalho,
aquela famosa perguntinha: quantas correntinhas eu começo? No caso dessa saia aqui, nós não vamos trabalhar com contagem de correntinhas para iniciar o trabalho, porque nós vamos utilizar a medida do manequim. Então, quando nós trabalhamos com a medida e se tratando de uma saia que ela é com elástico, não tem necessidade de contar correntinhas, até porque eu sempre falo isso nos meus trabalhos. Muito difícil de bater exatamente a quantidade de correntinhas de uma pessoa para outra, mesmo que ela vá fazer uma peça do mesmo tamanho. Isso porque, como a tensão do ponto é individual, a tensão do meu ponto só eu que tenho. A tensão do seu ponto é só você que tem. Sempre vai variar essa medida de 2 centímetros, 1,5 centímetros para mais ou para menos. Não dá exato, tá? Essa quantidade de correntinhas. Então, é por isso que eu gosto de ensinar pela medida. Porque aí, se você aprende a fazer uma peça usando a medida, você consegue reproduzir essa peça em qualquer tamanho que você tiver a medida, ok? E agora eu vou explicar como que você tem que tirar essa medida. Então, eu fiz aqui, né, um desenho da parte de baixo de um manequim para explicar para vocês. Olha, você vai precisar da medida da cintura e essa cintura você vai localizar ela exatamente no local onde a pessoa vai usar a saia, porque tem gente que gosta de usar, né, mais em cima. Tem gente que já gosta de usar quase perto do quadril, né? Bem abaixo do umbigo. Então, aí, você vai ter o ponto de referência de onde a pessoa quer usar a saia, tá? Agora, onde é a localização da cintura? Geralmente, a cintura está localizada a 4 dedos abaixo do seio. Mas aí, você vai ver conforme a sua manequim. Então, você vai identificar aqui a cintura e vai tirar a medida. Outra coisa, gente, tire a medida correta, porque tem pessoas que vai tirar a medida, tira uma medida muito justa, tá? Ou muito larga. Não faça isso, tá? Tira a medida correta, o tamanho exato que deu ali, né, da circunferência da cintura. Leve em consideração que esse fio é de polipropileno e, portanto, ele não cede como o fio de algodão, tá? Porque geralmente, quando a gente vai fazer alguma peça com fio de algodão, a gente, essa peça, né, a gente quer que ela fique justa, então, a gente dá um desconto de alguns centímetros ali, né, em relação à circunferência real do tamanho do manequim. Porém, esse fio aqui, ele não cede como fio de algodão. Então, você pode tirar a medida correta do seu manequim, tá bom? Sem dar nenhum desconto, porque assim você não vai correr o risco de perder a sua peça depois de pronta, ok? Então, no meu caso, foi 72 centímetros de cintura. O quadril, pessoal, é a região, né, da altura do bumbum que for na circunferência maior, tá? Então, essa é a localização correta de tirar a medida, onde a pessoa tiver a circunferência maior sobre o bumbum. Aí você vai colocar ali, medida do quadril. No meu caso, é 96 centímetros. No meu manequim, é aqui, ó, nessa região aqui. Outra medida que você vai fazer você vai identificar o início da coxa, da altura da coxa, tá? Aí, para fazer essa medida aqui, você vai posicionar a fita a partir da linha da cintura até atingir o início da coxa. Atingiu o início da coxa, então você vai ver quanto que deu.
Na minha medida, deu 29 centímetros, da cintura até a altura aqui, o início da coxa. Então, eu vou colocar aqui 29 centímetros, tá? E a outra medida que você vai fazer, você vai posicionar a fita lá na linha da cintura, e aí você vai medir o comprimento total que você deseja da sua saia. E, no meu caso, é 55 centímetros, tá? Aí, você vai ver qual é o tamanho aí que você deseja da sua saia. Essas são as medidas que nós vamos utilizar para fazer a peça. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é tirar essas medidas aqui para você começar a fazer a sua saia. E agora eu quero explicar para vocês um detalhe muito importante aqui para a execução da saia. Eu quero que vocês observem essas camadas aqui, tá? Intercaladas, tá vendo? Aqui, ó, na nossa medida, quando eu coloquei aqui 29 centímetros, que é o início da coxa, essa medida aqui é exatamente para definir o tamanho que vai ficar daqui até aqui, ó, essas camadas. Então, para que a sua saia fique exatamente no mesmo padrão aqui, né, da nossa saia piloto, você precisa trabalhar 29 centímetros ou até o início da coxa, tá? Aí, o que eu quero dizer para vocês é que você vai medir aí, né, no seu manequim, e caso a altura aqui, ó, né, do início da coxa for maior e você quer que a sua saia fique no mesmo padrão da nossa saia, você não quer que os barradinhos da saia fique mais alto, né? Você quer que ele fique exatamente, né, abaixo do bumbum. Então, você precisa fazer essa parte aqui mais justa até no início da coxa. Aí, depois é que você vai dar início a essa parte dos barrados, tá certo? Aí, caso você queira que a sua saia fique com os barrados mais alto, você quer que fique, por exemplo, na altura do bumbum. Então, aí quando você for fazer essa parte aqui, por exemplo, você vai diminuir a quantidade de carreiras, tá? E aqui também, ó, você pode diminuir a quantidade de carreiras aqui, tá? Porque aí você já vai encurtar, tá vendo? Um pouco a sua saia, tá? Agora, você querendo que a sua peça fique exatamente nesse padrão, né, da nossa saia piloto aqui, então, você vai fazer exatamente como eu expliquei aqui. E é claro que, se a sua medida aí da altura da coxa for maior que 29 centímetros, por exemplo, aí você vai fazer o contrário. Então, você vai aumentar aqui, ó, algumas carreiras, ou aqui, tá? Nessa carreira aqui, para que essa parte da sua saia, né, fique da altura, né, até o início da coxa, ok? Porque talvez, para uma pessoa que for mais alta, por exemplo, pode ser que se fizer a mesma quantidade de carreiras aqui, pode ser que não vai ficar na altura da coxa, vai ficar mais curta. Então, você querendo que a sua saia fique exatamente, né, nesse padrão nosso, então, o barrado, ele tem que ser iniciado após aqui, ó, o início, né, da coxa, tá? Se você começar ele antes do início da coxa, aí vai ficar diferente do padrão dessa saia aqui, tá? Aí vai daquilo que você deseja do resultado da sua peça, ok? Mas você pode ficar tranquilo que à medida que nós formos
fazendo aqui, né, o comprimento da nossa peça, eu vou estar falando para você, olha, né, olha aí o comprimento, né, faça mais tantas carreiras, diminua a carreira se for menor, tá? Então, eu sempre vou estar dando a dica para vocês, tá bom? Então, eu só quis trazer essas explicações aqui para você já ir tendo uma visão panorâmica, né, do feitio da peça, tá bom? Mas nós vamos tratar sobre isso quando nós estivermos executando aqui essas carreiras, ok? Então, fique tranquilo que nós vamos estar orientando vocês aí no feitio dessas carreiras. E para a gente conseguir fazer esse vídeo bem rapidinho, eu vou fazer uma quantidade X aqui, tá? De correntinhas, que dê pra gente fazer mais rápido, né? As carreiras circulares aqui da peça, porque assim o vídeo não fica muito extenso e eu consigo passar para vocês todo o passo a passo da saia sem nenhum problema, tá bom? Então, aí eu vou fazer aqui uma quantidade X de correntinhas e você vai fazer aí a quantidade de correntinhas do quadril, porque essa saia, ela precisa passar pelo quadril. Nós sempre iniciamos uma saia de elástico pelo tamanho da circunferência do quadril e não da cintura, tá? Porque essa saia, ela precisa passar pelo quadril. Então, nós não podemos fazer ela com 72 centímetros, né? Nós vamos usar 96 centímetros. Então, você vai fazer aí, tá? A quantidade de correntinhas, que é o tamanho do quadril da sua manequim. E aqui eu já sigo fazendo a minha primeira carreira de correntes. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a minha carreira de correntes. Esse fio que nós estamos trabalhando é um fio que ele é muito fácil de enrolar, tá vendo? A carreira aqui, ó, de correntinhas. Eu sugiro para que você faça a sua carreira agora de pontos baixos e chegando no final, aí sim nós vamos fazer aqui a união das duas pontas da nossa carreira de correntes, tá? Isso para não correr o risco da sua carreira de correntes ficar torcida. E se ficar torcida, depois você perde todo esse trabalho, você tem que fazer novamente, tá bom? Então, a minha sugestão é para que você faça a união depois, quando nós finalizarmos essa primeira carreira de pontos baixos. Agora, se você já quer fazer aqui a sua, você tem convicção de que você não vai deixar enrolar, beleza, você pode fazer conforme você achar melhor. Se tratando desse fio aqui, eu prefiro fazer dessa forma. Então, aqui, ó, eu vou começar a fazer uma carreira toda em pontos baixos. Tá? Então, aqui, a nossa primeira carreira aqui, tá? É em pontos baixos. E aí, você vai fazendo aí na sua peça toda a carreira, um ponto baixo para cada correntinha, não pule nenhuma correntinha, tá? Faça devagar, tá bom? E chegando ao final, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui ao final, estou no último ponto, eu faço esse último ponto. Aí, agora sim, olha, tá vendo? Como eu disse para vocês, ó, ele enrola bastante. Se for necessário, tá? Você pode passar a sua peça aí para ela parar de enrolar e você conseguir, né, colocar ela retinha. Porém, você vai passar com ferro quase frio. Não põe ferro quente, por favor, senão vai estragar todo o seu trabalho. Você vai colocar o ferro quase frio e aí você vai passar, tá? Se você achar necessário. Aí,
Depois que você deixou retinho aí, ó, tá? A sua peça. Aí, você vem aqui na parte, ó, de cima, tá vendo? Na segunda correntinha aqui, né, do primeiro ponto. Peraí, deixa eu passar o meu fio pro outro lado. Aí, eu venho aqui. E já fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aí, aqui, pessoal, eu vou fazer aqui 3 correntes, só pra prender aqui, tá? O meu trabalho. E agora, eu vou pegar aqui uma agulha de mão, pra já arrematar essa ponta. Então, eu peguei uma agulha de mão, vou passar esse fio aqui. Feito isso, pessoal, olha, eu trago esse fio aqui por dentro, ó, do pontinho, tá vendo? Trago ele por dentro e depois eu introduzo ele de dentro pra fora, ó. Dessa forma, vai ficar como se fosse um pontinho feito mesmo com a agulha de crochê. Feito isso, agora sim, eu passo essa linha pra trás. Aí, ó, já observei aqui que ficou certinho, tá vendo? Aí, você já observa como eu faço aqui o arremate. Sempre que eu tô usando fio de polipropileno, eu faço o arremate dessa forma. Prendi o fio. Aqui eu corto. Queimo essa pontinha. Prontinho. Então, pessoal, aí você olha aí, né? Se tá retinho, olha, a sua primeira carreira, tá? Então, aqui já está ok. E agora, a nossa próxima carreira é do ponto alto em X, tá? Então, aqui, ó, eu inicio fazendo 3 correntes. Aí, pra fazer aqui esse primeiro ponto, pra ficar no ponto X, eu venho aqui, ó, no pontinho de trás, tá vendo? Introduzo aqui a minha agulha, laço, trago essa laçada pra frente, dou a altura, tá vendo, ó, do ponto, né? Lembrando que eu vou ter que trazer esse fio aqui pra frente, tá? Porque esse aqui é um ponto cruzado, né? O ponto X. E agora, é só fazer o ponto alto normal aqui. E o primeiro pontinho X já tá pronto. Laço aqui a minha agulha. Aqui, ó, na carreira de base, eu salto um ponto. No próximo ponto, eu faço ponto alto. Normalmente. Laço aqui a minha agulha. Agora, eu volto nesse pontinho que eu saltei. Introduzo a agulha. Já faço aqui, ó, o ponto alto. E aí, eu vou puxar esse fio, né, pra frente aqui, ó. Tá vendo? É um ponto alto, só que é cruzado. Aí, aqui eu faço ponto alto normal. Vamos fazer mais uma vez. Laço a agulha uma vez. Aqui, ó, nós temos que tomar o cuidado pra gente não contar o ponto que a gente já pegou aqui, tá? Então, observa aqui na carreira de base, ó. Esse pontinho aqui, ó, foi aonde eu peguei. Então, esse aqui eu não conto. Então, eu vou contar 1, 2. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. Laço novamente. Nesse que eu saltei, eu volto aqui, ó. Laço por trás, trago pra frente e faço
o ponto alto novamente. Tá vendo? Mais uma vez. Laço aqui a minha agulha. Aqui foi o último ponto que eu fiz. Então, eu vou contar do próximo. 1, 2. No segundo, eu introduzo a minha agulha e faço o ponto alto. Laço a agulha novamente, volto nesse pontinho que eu saltei, introduzo a agulha, trago aqui essa laçada lá pra frente, ó. E agora é só fazer o ponto alto. Tá vendo? Não tem segredo, é só nós observarmos aqui, ó. Porque se a gente pegar no mesmo ponto, aí vai ficar um aumento de pontos, tá? Não pode acontecer um aumento de pontos aqui. Então, a gente só quer trabalhar, né, em carreiras retas, sem fazer aumento por enquanto. Então, nós vamos laçar. E aqui nós vamos, ó, saltar 1, 2. No segundo, nós vamos fazer aqui o ponto alto, laço, volto no ponto que eu saltei, puxo ele bem pra frente e faço o segundo ponto alto. Pessoal, então, essa carreira nós vamos fazer toda nesse pontinho X. Eu vou fazer aqui a minha, terminando eu já volto com vocês. Pessoal, então, aqui eu cheguei no último ponto. E aí, eu vou finalizar aqui. Aqui, ó, lembra que nós iniciamos a carreira com 3 correntes. Eu venho na terceira correntinha aqui, ó. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Aí, pessoal, agora nós vamos fazer uma carreira em pontos baixos. Então, aqui eu faço uma corrente. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora, para cada ponto aqui, ó, da carreira de base, eu faço um ponto baixo. Não tem segredo, é só ir pegando ponto a ponto, para cada um fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, então, eu finalizei aqui a carreira de pontos baixos. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho que nós iniciamos, que no caso foi uma correntinha, né? Introduzo aqui a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira nesse pontinho X. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto, né? Eu laço e venho no primeiro pontinho aqui atrás. Laço aqui a minha agulha por trás, trago pra frente e já faço aqui o ponto alto, já fica o primeiro pontinho X. Laço novamente, salto 1, no segundo, eu já faço aqui o próximo ponto alto. Laço novamente a agulha, volto aqui no ponto que eu saltei, pego aqui por trás, trago pra frente, já faço o ponto alto. E assim, é só nós darmos sequência em toda a carreira. Pessoal, nessa carreira anterior, eu falei, eu salto 1, 2. Mas, na realidade, eu salto 1 e faço no segundo, tá? Não é que eu salto 2. É porque eu, só na forma de contar, tá? Então, eu salto 1, no próximo, eu já faço aqui o ponto alto. Laço a agulha de novo, volto nesse ponto que eu saltei e faço mais um ponto alto. Então, dessa forma, nós vamos fazer toda essa carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês ao final.
Pessoal, cheguei aqui ao final de mais essa carreira. Vou fazer aqui o último pontinho X aqui da minha carreira. Feito isso, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui do início da carreira. Já prendo aqui com um pontinho baixíssimo. E assim a gente fecha aqui a carreira. E agora eu subo com 3 correntes. 1, 2, 3. Pessoal, e essa carreira é bem simples. Nós vamos fazer ela toda em pontos altos. Então, para cada pontinho aqui, ó, da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. Bem tranquilo mesmo essa carreira. Então, aqui não tem segredo, tá vendo? É dessa forma até o final da carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Pessoal, eu cheguei aqui ao final da minha carreira. E agora, para fechar essa carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos puxar aqui um pouquinho, ó, a alcinha aqui do ponto. E vamos vir aqui, tá? Tá vendo, ó? Nós vamos vir aqui sobre este ponto. Vamos trazer a nossa laçadinha aqui. Aí, você puxa o fio. Para você ajustar aqui a distância correta do ponto, tá? Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó, uma corrente, tá? Aí, agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer pontos altos em relevo, pegando por trás. E para fazer, então, aqui esse primeiro ponto, depois de ter feito aqui, né, essa correntinha, nós vamos introduzir a nossa agulha desta forma, olha. Laçando aqui o fio, trazendo pra cá e já vamos passar por dentro da laçadinha aqui, ó. Então, feito isso, nós agora já estamos com a primeira correntinha aqui do ponto feita. Agora, nós vamos fazer mais duas. 1, 2. Então, agora sim, estamos com 3 correntes, né? Já com o ponto alto pego aqui por trás. Vamos laçar aqui a agulha e pegar novamente aqui, ó. Tá vendo? Por trás. Trago essa laçada aqui pra trás, dou a altura do ponto e faço o ponto alto. Laço aqui a agulha novamente, ó. Introduzo a minha agulha no próximo ponto, ó, pegando por trás. Laço. Trago essa laçada aqui, ó, para trás. E faço o ponto alto. Laço novamente aqui a minha agulha, introduzo aqui a minha agulha, tá? Pegando, olha, por trás, trago a laçada aqui pra cima, dou a altura do ponto e faço o ponto alto. Laço mais uma vez aqui a minha agulha, introduzo aqui a agulha no próximo ponto, pegando por trás, pego aqui o fio, trago essa laçada pra cima, dou a altura do ponto e faço o ponto alto. Laço mais uma vez a agulha, vou no próximo ponto. Pego aqui por trás o fio, trago esse fio aqui pra cima, laço. E agora é só dou a altura do ponto e faço o ponto alto.
laço aqui a agulha novamente, vou no próximo ponto, pego por trás aqui, ó, a laçada, trago essa laçada aqui pra cima, dou a altura do ponto, laço aqui e faço o ponto alto. Tá vendo? Aí vai ficando esse relevo, ó. E dessa forma, nós vamos fazer por toda a volta aqui da nossa peça. Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui, ó, no último ponto, tá? Quando você chegar aqui, para você não ficar na dúvida em qual é o último ponto, você pega aqui, ó, a sua agulha e põe aqui nesse primeiro ponto, e aí você puxa ele assim pra cima, que você vai ver exatamente em qual ponto ele está. Então, esse aqui é o primeiro ponto, então, esse aqui é o último ponto da carreira. Feito aqui o último ponto, aí agora nós vamos novamente fazer aquele encerramento da carreira. Aí, nós vamos vir sobre este ponto, pegar aqui essa laçada, levar para trás, regular aqui a distância, ó, dos dois pontos. Feito isso, nós vamos laçar e fazer uma correntinha aqui, tá? Feita essa correntinha, nós vamos pegar a nossa agulha, ó, introduzir, passar ela aqui, ó, tá vendo? Por cima aqui do ponto, laçar aqui a agulha, trazer essa laçada aqui para trás. Aí, aqui, nós já vamos pegar essa laçada e passar por dentro da alcinha lá que já está na agulha. Feito isso, nós já estamos com a primeira correntinha aqui do nosso ponto. Vamos fazer mais duas, porque nós precisamos de um total de 3 para completar a altura do ponto alto. Feito isso, já estamos com o nosso primeiro ponto alto em relevo. Essa carreira aqui será igual a essa carreira anterior. Vamos fazer pontos altos em relevo, pegando aqui por trás do ponto. Então, eu pego aqui, laço, trago essa laçada aqui pra cima, dou a altura do ponto e faço o ponto alto. Laço o fio, vou lá no próximo ponto, pego por trás a laçada, trago essa laçada aqui pra cima, dou a altura do ponto e faço o ponto alto. Laço aqui a minha agulha, vou lá no próximo ponto, pego essa laçada por trás, trago aqui pra cima, dou a altura do ponto e faço ponto alto. E assim, pessoal, observe que nós já vamos ficar aqui, ó, com 2 carreiras em relevo, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês. Pessoal, eu já cheguei ao final aqui da minha carreira. E agora, eu vou fechar aqui essa carreira da mesma forma como nas carreiras anteriores. Feito isso, pessoal, nós vamos passar para a próxima sequência agora de pontos, que é exatamente essa sequência aqui, ó, dessas florzinhas maravilhosas, tá vendo? Muito bonito esse ponto, tá? Então, agora nós vamos ver aqui como fazer esse pontinho. Então, aqui eu já tenho uma corrente, nós vamos fazer um total de 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir aqui no mesmo local e laçar aqui a minha agulha, dar a altura aqui do ponto. E para fazer esse ponto, nós vamos trabalhar com um ponto alto duplo. Então, aqui eu já faço
o segundo ponto alto duplo, porque o primeiro já está representado aqui nas 4 correntes. E aí, eu não vou fechar esse ponto, eu vou deixar ele sem finalizar. Vou laçar novamente 2 vezes e vou vir no mesmo local aqui dos pontos anteriores. Laço mais uma vez a minha agulha. Aí, aqui eu faço o ponto alto duplo. E agora sim, que eu já estou com 3 pontos aqui, eu vou fechar todos juntos. Feito isso, nós vamos laçar 2 vezes a nossa agulha e nós vamos contar aqui na carreira de base 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto é que nós iremos fazer a outra perninha aqui da florzinha, tá? Então, aqui eu já puxo, ó, a minha alcinha, né, um pouco para dar a altura aqui do ponto. E aqui eu já faço o primeiro ponto alto duplo sem finalizar. Laço 2 vezes. Venho no mesmo pontinho aqui da base, laço. E aqui eu já faço novamente o segundo ponto alto duplo, certo? Então, essas florzinhas que nós vamos fazer, elas têm 3 pontos altos duplos fechados juntos. Só que aqui, para fazer a próxima florzinha, a nossa agulha, ela tem que estar aqui, tá? Ela tem que começar desse ponto. Para isso, então, aqui, ó, quando a gente chegar desse lado aqui, para fazer esse lado da florzinha, nós vamos aqui fechar com 2 pontos, tá vendo? Aí, aqui, para fazer o terceiro ponto alto duplo, nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Então, essas 4 correntinhas vão representar o terceiro ponto alto duplo aqui da segunda parte da florzinha. Feito isso, eu venho aqui, ó, no mesmo local que eu fiz os 2 pontos, tá? No mesmo ponto da base e fecho aqui com um ponto baixo. E assim, olha, nós fizemos então aqui a primeira base para a nossa carreira de flores. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir aqui no mesmo local e já faço mais um ponto alto duplo sem finalizar. E laço 2 vezes, faço mais um ponto alto duplo sem finalizar também. Certinho? Então, agora eu já estou com os 3 pontos, tá? Na agulha. Feito isso, eu laço mais uma vez e passo todas as alcinhas de uma vez. Olha. Aí, agora, para fazer a próxima pétala da nossa florzinha, eu vou laçar 2 vezes. Vou contar aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, eu faço aqui o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes, vou no mesmo ponto da base, laço de novo e faço o segundo ponto alto duplo. Lembra como nós fizemos aqui nessa pétala? Nós vamos fazer do mesmo jeito. Sempre que for essa pétala desse lado, nós vamos fazer desse jeito. Então, vamos fechar aqui com 2 pontos altos duplos, com um ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Aí, essas 4 correntes representam o terceiro ponto aqui da minha pétala. Aí, eu venho aqui no mesmo local onde eu fiz os outros 2 pontos e prendo com um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer por toda a volta aqui da nossa peça. Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, a primeira pétala aqui, nós vamos iniciar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora, eu faço mais 2 pontos altos duplos. Então, aqui no mesmo lugar,
Fiz o segundo, vou fazer o terceiro. Ó, fiquei com 3 na agulha. Agora, eu laço mais uma vez e passo todas as laçadas. Feito isso, eu laço 2 vezes, salto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes, mais uma vez, laço 2 vezes e faço mais um ponto alto duplo. E agora, desse lado, eu já fecho aqui todos os pontos juntos. E para encerrar, eu faço o último ponto representado nas 4 correntes. Aí, aqui eu prendo com um pontinho baixo. E dessa forma, nós vamos fazer por toda essa carreira. Eu vou aqui fazer a minha e já volto com vocês para nós fecharmos essa carreira juntas e já iniciar a próxima carreira. Pessoal, então, eu estou chegando aqui ao final da carreira. E agora, pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte. Sempre que nós estivermos fazendo essas carreiras de pontos que precisa ser contados, que tem o espaço, né? Aí, quando chegar aqui, ó, antes de finalizar a carreira, nós precisamos contar e ver se esse espaço aqui é o suficiente, tá? Para fazer a finalização da carreira. Se não for suficiente, então, nós precisamos fazer uma adequação aqui desses últimos pontos, tá? Para que a gente consiga terminar a carreira aqui certinho. A carreira precisa terminar dessa forma, tá vendo, ó? Com uma parte da pétala completa, dessa forma aqui. Não pode terminar só com uma, por exemplo, com a metade da florzinha. E para isso, nesses últimos pontos aqui que faltam, eu não vou contar exatamente os mesmos pontos que nós estávamos contando para as florzinhas anteriores. Então, aqui eu vou fazer uma separação no meio certinho, para que esses 2 últimos pontos, eles fiquem do mesmo tamanho e não fique tão perceptível essa adaptação aqui dos pontos. Aí, sempre que você for fazer trabalho que conta assim, dessa forma, para fechar a carreira, você sempre precisa ver se precisa fazer essa adequação dos pontos. E aí, você faz a adequação dessa forma, dividindo aqui para que os 2 últimos pontos caibam aqui no espaço que está restando aqui da carreira. Então, aqui eu vou dividir bem no meio aqui dos pontos que estão faltando. Fecho aqui com ponto baixo. E nesse espaço aqui, eu vou fazer a última florzinha, tá? E aí, pessoal, agora, apenas nesse pontinho aqui, ó, que vai ser o último ponto da carreira, nós vamos finalizar ele diferente, porque nós vamos precisar estar com a nossa agulha bem aqui, ó, no topo, né? No caso, no miolo da florzinha, para nós passarmos para a próxima carreira. Então, por esse motivo, excepcionalmente, essa pétala, que é a última pétala da carreira, nós vamos finalizar ela diferente, tá? Nós vamos fazer os 3 pontos altos duplos normais. Porque agora, a nossa agulha, ela não pode ficar aqui, ela tem que ficar aqui em cima mesmo. Então, por esse motivo, nós vamos encerrar fazendo os 3 pontos altos duplos, tá? Da mesma forma. Então, aqui, ó, eu fecho, e aí, tá vendo? Agora, eu já encerrei a carreira. Feito isso,
Agora, nós vamos fazer a segunda parte da nossa florzinha aqui. Então, para isso, nós iremos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar a minha agulha 2 vezes e eu vou vir aqui, ó, bem no centro, tá vendo, ó? No centro aqui, ó, entre uma pétala e outra. Aí, aqui eu pego, ó, já faço o segundo ponto alto duplo aqui. Laço 2 vezes, vou no mesmo local, faço o outro ponto alto duplo. No caso, já o último. E agora, eu já laço mais uma vez e passo todas as alcinhas de uma vez. Tá certo? Aí, agora, nós vamos aqui, ó, para o próximo miolinho entre as duas pétalas. Então, aqui eu já laço 2 vezes. Aqui eu já faço o primeiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes, volto no mesmo local, faço mais um ponto alto duplo. Aí, agora sim, nós voltaremos naquela mesma sequência dessa pétala desse lado, que é fazer os 2 pontos altos duplos. Para fazer o terceiro ponto alto duplo, eu faço 4 correntes. Prendo aqui no centro da florzinha com um ponto baixo. Feito isso, eu subo com 4 correntes. Laço 2 vezes, vou lá no mesmo local, faço um ponto alto duplo. Novamente, eu laço 2 vezes, volto no mesmo local, faço mais um ponto alto duplo. Fiquei com 3 pontos altos duplos aqui, ó, na agulha. Agora, eu laço e passo todos de uma vez. Tá vendo? E assim, ó, nós já temos a primeira florzinha formada. Feito isso, eu laço 2 vezes, vou para a próxima florzinha aqui, o espaço entre as duas pétalas. Sempre nós vamos trabalhar somente aqui nesse espaço, tá? Aí, aqui eu já faço o primeiro ponto alto duplo, laço 2 vezes, faço o segundo. Feito isso, eu laço e passo todas as laçadas de uma vez. Para fazer o terceiro ponto alto duplo, eu faço 4 correntes. Prendo lá no miolinho da florzinha, com um ponto baixo. Já para começar a próxima pétala, eu já subo com 4 correntes. Feito isso, eu laço 2 vezes, volto novamente aqui no miolinho da flor, faço mais um ponto alto duplo. Feito isso, eu laço novamente 2 vezes, vou lá novamente no miolinho da flor e faço o terceiro ponto alto duplo. Feito isso, eu laço mais uma vez e passo todas as alcinhas de uma vez. E é dessa forma que nós fazemos essas florzinhas maravilhosas. Então, eu vou fazer, pessoal, aqui toda a minha carreira. Chegando aqui no final, eu já volto com vocês para nós darmos sequência aqui no nosso trabalho. Prontinho, pessoal, já cheguei aqui na última florzinha. Parei aqui nesta pétala, tá vendo? Nós começamos aqui, né? Então, tem aqui uma meia florzinha no início. Aí, para finalizar, é exatamente igual nós finalizamos aqui nessa primeira carreira. Nós precisamos parar com a nossa agulha aqui, ó, para nós darmos sequência na próxima carreira. Por esse motivo, nós vamos fazer aqui, ó, os 3 pontos altos do mesmo jeito, porque aí a gente já finaliza a carreira no local certo, ó. Fiz os 3 pontos altos duplos, aqui eu já fecho todos eles de uma vez e já finalizo assim a minha carreira de flores. Eu já vou fazer uma corrente.
para não soltar aqui o meu fio. Tá vendo, pessoal? Que lindo esse ponto. Eu acho muito bonito esse ponto, maravilhoso. Para nós darmos sequência aqui, passar para a próxima sequência de pontos, nós precisamos prender uma ponta da florzinha na outra, fazendo correntinhas, tá? Então, aqui eu já fiz uma corrente. Nós vamos fazer mais. Eu tenho então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui, ó, exatamente, né, no espaço entre uma pétala e outra, e aqui eu prendo com um ponto baixo. Porque nós precisamos fazer essa carreira aqui com a mesma distância de pontos dessa carreira anterior. Então, aqui eu fiz um total de 5 correntes, e aqui dentro, tá? Do espaço entre uma pétala e outra, eu fiz um ponto baixo. Então, aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Lá no espaço entre uma pétala e outra, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Lá no próximo espaço, entre uma pétala e outra, eu faço mais um ponto baixo. E dessa forma, pessoal, nós vamos trabalhar por toda essa carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço aqui, entre uma pétala e outra, prendo com um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e já volto com vocês para nós passarmos para a próxima sequência de pontos da nossa peça. Prontinho, pessoal. Lembra que para iniciar essa carreira, eu tinha feito uma primeira corrente e depois fiz mais 4. Ficou para completar as 5 correntes. Então, para fechar certinho aqui o espaço de correntes, aí eu venho aqui, ó, no espaço da florzinha aqui, entre uma pétala e outra, e prendo aqui com um ponto baixo, tá? E dessa forma, a gente fecha, então, a nossa carreira, tá? Com o mesmo tanto de pontos que nós tivemos aqui, nós temos aqui em cima agora. Aí, pessoal, agora, a próxima sequência de pontos são mais pontos altos em relevo pegando por trás, tá? No caso, são 3 carreiras em pontos altos. Para fazer essa primeira carreira, nós vamos pegar aqui, ó, dentro das correntinhas, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui eu vou subir com 3 correntes. Feito isso, eu laço o fio e já venho aqui na primeira corrente aqui da sequência das 5 correntes. Introduzo aqui a minha agulha, ó, em uma das alcinhas. Já faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, mais um ponto alto. Laço o fio, na próxima correntinha, mais um ponto alto. Laço o fio, na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho que ter uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui sobre o ponto baixo, tá? Que está entre uma pétala e outra, e fazer um ponto alto. Laço o fio, vou para a próxima sequência de correntes, pegando em apenas uma das alcinhas, e aqui novamente eu vou ter mais uma sequência de 5 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio, agora eu vou pegar aqui sobre o ponto baixo.
Pessoal, e então essa é a sequência dessa carreira, tá bom? Então eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês para nós seguirmos aqui com o nosso trabalho. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui ao final da minha carreira. E agora, pessoal, nós iremos fazer essa mesma sequência aqui, ó, de pontos altos em relevo pegando por trás, tá? Aí, eu vou fazer aqui o início aqui da carreira, mas aí eu não vou fazer novamente esse aqui com vocês, tá? Caso vocês tenham dúvidas, é só voltar o seu vídeo aí e ver novamente aqui como nós fizemos aqui as 3 carreiras em pontos altos. Então, aqui, ó, eu pego aqui essa laçada, passo aqui para trás. Passo aqui por trás, aqui eu já passo aqui uma vez, uma correntinha. Feito isso, eu já introduzo aqui, ó, a minha agulha de trás para frente. Já laço aqui o fio. Faço uma corrente, 2, 3. Feito isso, eu laço aqui uma vez a minha agulha, vou no ponto seguinte, pegando por trás, ó, pego esse fio, trago aqui pra cima, dou a altura do ponto e faço o ponto alto. Laço uma vez, vou no próximo ponto, pegando aqui, ó, por trás, trago essa laçada aqui pra cima, dou a altura do ponto e já faço o ponto alto. Bom, então agora, essa sequência aqui é exatamente igual, tá? A essa sequência aqui em relevo. Então, caso vocês tenham dúvida, volta aí o seu vídeo, tá? Então, eu vou fazer aqui as 3 carreiras de ponto alto em relevo e já volto com vocês. Pessoal, então, eu estou aqui com as minhas 3 carreiras de pontos altos, né, em relevo, já finalizadas. Já fiz aqui, ó, uma corrente. E agora, nós vamos passar para a próxima sequência de pontos da nossa saia. Nós vamos trabalhar no ponto tombadinho. E para fazer esse ponto, nós vamos iniciar aqui fazendo 3 correntes. Eu já fiz uma, vou fazer mais 2. 3 correntes. Feito isso, eu laço aqui a minha agulha e venho nesse mesmo pontinho e faço mais 3 pontos altos. Feito isso, eu venho aqui na carreira de base e conto 1, 2, 3, no 4º ponto, eu prendo com um ponto baixo. Feito isso, eu subo com mais 3 correntes. 1, 2, 3. Laço aqui a minha agulha. Nesse mesmo pontinho aqui da carreira de base, eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Feito isso, eu venho aqui na carreira de base e conto mais 1, 2, 3. No 4º ponto, eu prendo com um ponto baixo. Feito isso, eu subo com mais 3 correntes. 1, 2, 3. Laço o fio, venho nesse mesmo ponto aqui da base e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Feito isso, eu venho aqui na carreira de base e conto 1, 2, 3. No 4º, eu prendo com um pontinho baixo. Pessoal, então, essa vai ser a sequência de toda essa carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês. Pessoal, então eu cheguei aqui ao final da minha carreira. E como vocês podem ver, eu restei aqui, ó, com um espaço que não tem a mesma quantidade de pontos do que a contagem dos pontos anteriores. Nesse caso, pessoal, aí nós vamos observar e ver se a gente fizer aqui, tá?
mais um ponto, usando apenas esse espaço. Vai completar a carreira tranquilo, porque, pessoal, se esse espaço não for um espaço muito pequeno, tá? Mesmo que não seja a mesma quantidade de pontos que nós estávamos contando anteriormente, então nós vamos fazer sim, nós vamos utilizar esse espaço, tá? E completar aqui com o último grupinho de pontos, tá bom? Porque dessa forma nós estamos adequando esse último ponto, tá? Para finalizar a carreira. E aí não tem problema nenhum nós utilizarmos esse espaço menor aqui para finalizar a carreira. Se fosse um espaço menor que não desse para fazer o último grupinho de pontos, aí nós teríamos, né, que desmanchar aqui uns 2 grupinhos de pontos para nós fazermos uma separação desse espaço, e isso eu chamo de adequação da carreira. E aí a gente iria dividir o espaço na medida certinha, né? Para colocar os últimos grupinhos de pontos para completar esse espaço, ok? Mas nesse caso aqui, esse espaço dá para a gente fazer aqui o último grupinho de pontos e não vai ficar com defeito na nossa carreira. Então, pessoal, sempre que a gente estiver trabalhando nesse tipo de ponto que a gente vai contando, né? Tantos pontos para fazer o próximo ponto, chegando ao final da carreira, nós temos que observar para ver se tem que fazer alguma adequação dos pontos, tá bom? Para finalizar a carreira. Nesse caso aqui não vai ser preciso e eu vou finalizar a minha carreira aqui então. Dito isso então, pessoal, eu vou subir aqui com 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, para terminar o último grupinho de pontos dessa carreira. Feito isso, eu já venho aqui sobre o primeiro pontinho onde nós iniciamos a carreira, e aqui eu já prendo com um pontinho baixíssimo. E agora, pessoal, para nós passarmos para a próxima carreira, nós vamos seguir aqui, ó, com 3 pontinhos baixíssimos, tá? Sobre esse primeiro pontinho aqui da carreira anterior. Feito isso, pessoal, para fazer esse trabalho, nós sempre, quando formos passar para a próxima carreira, nós vamos virar o trabalho, tá? Para continuar na próxima carreira. Então, eu vou virar aqui a minha peça. Feito isso, eu subo com 3 correntes e aí nós vamos estar sempre trabalhando sobre esse primeiro pontinho aqui, ó, tá? Do topo do grupinho de 3 pontos altos. Então, eu já fiz aqui as 3 correntes. Agora, eu sigo fazendo mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço aqui. Tá vendo? Então, vai ficar dessa forma. Feito isso, eu já passo para o próximo ponto, sempre pegando dentro desse primeiro pontinho que fica no topo aqui da carreira. Já prendo aqui com um ponto baixo. Feito isso, eu sigo com 3 correntes. Eu faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Fiz então aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. E dessa forma, pessoal, nós vamos fazer por toda essa carreira. Então, eu vou fazer aqui essa carreira, chegando ao final, eu volto com vocês. Pessoal, então eu cheguei aqui ao final da carreira. Está faltando um último grupinho aqui de 3 pontos para fechar a minha carreira. Então, aqui eu já vou fazer as 3 correntes. Vou fazer aqui os 2 pontos altos dentro do mesmo espaço aqui. Eu já venho aqui, ó, tá vendo? Lá no pezinho do primeiro grupinho de 3 pontos altos, prendo com um ponto baixíssimo. E agora sim, eu fechei aqui a minha carreira.
eu já viro aqui a minha peça e já subo aqui, ó, com 3 pontos baixíssimos, tá vendo? Então, aqui eu já pego, faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Sempre nós iremos fazer dessa forma para passar para a próxima carreira. Vamos subir com 3 correntes e agora já seguimos com uma sequência normal dos grupinhos de 3 pontos altos. Sempre pegando da mesma forma, fazendo os 3 pontos altos, e aí fiz os 3 pontos altos, já passo para o próximo ponto, prendo com um pontinho baixo, já subo aqui com 3 correntes, e agora é só dar sequência na minha carreira. Bom, pessoal, então agora é só nós trabalharmos com carreiras de repetição, até completarmos um total de 5 carreiras. Antes de nós seguirmos com a nossa carreira aqui, nós chegamos no ponto em que eu preciso passar 2 informações para vocês. Uma delas é em relação ao cós de elástico da nossa saia e a outra se refere na posição da altura dos barrados da nossa saia. Então, fique atento na informação a seguir para você não se perder nesses detalhes da sua peça. Aqui, ó, no meu caso, essa medida aqui ficou com 29 centímetros, mas eu preciso descontar aqui aproximadamente 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, que vão ser as minhas carreiras de elástico do cós da saia. Então, no caso, não vão ser, o corpo da saia aqui vai ser 25 centímetros, né? Porque 4 centímetros eu vou usar para fazer o cós com o elástico, tá bom? E aí, você faz a mesma coisa, tá vendo? Eu passei um outro traço aqui, ó, para fazer essa separação, né? De onde eu vou colocar aqui as carreiras de elástico. Então, você faça a mesma coisa. Como nós estamos fazendo essas carreiras, né? Essa sequência de carreiras exatamente dessa parte aqui da saia, então é nesse momento que você precisa fazer aquela adequação que eu falei para vocês lá no início da nossa aula. Conforme o tamanho que deu aqui da sua medida, aí se deu, por exemplo, 35 centímetros, né? No meu caso deu 29, então se no seu aí deu 35 centímetros, significa que você vai ter que aumentar aí 6 carreiras aproximadamente para dar 35 centímetros. Então, você tem que distribuir essas 6 carreiras aqui, tá? Nesses intervalos aqui, ó, de pontos, tá bom? E aí, o melhor local para você estar distribuindo essas carreiras é nessa parte aqui, ó, tá vendo? Porque aqui nós iremos fazer um total de 5 carreiras, tá? Aqui nessa parte. Aí você pode aumentar aqui, né? Uma quantidade aí que você achar, né? Que fica bom de carreiras. E também, antes de começar a parte do barrado, tem também aqui, ó. Depois dessa parte aqui, das 3 carreiras de ponto alto em relevo. Então, tem aqui mais uma parte, tá vendo? Que você pode aqui ainda tá aumentando mais algumas carreiras aqui de ponto alto. Mas aí, isso fica a seu critério, né? Conforme a medida, conforme essa medida aqui, tá? Que deu aí pra você. E se foi menos de 29 centímetros, aí você vai também diminuir aqui, tá? Você pode tanto diminuir aqui, tá? Nessa faixa aqui, quanto aqui, ó. Você pode diminuir aqui também, tá bom? Aí, fica a seu critério e você vai fazer conforme a sua medida aqui, tá certo? Agora, nós vamos continuar aqui a nossa aula e nós já vamos
fazer essa sequência de pontos. E aí, conforme eu acabei de explicar, nós vamos fazer 5 carreiras. Mas aí você vai fazer a quantidade de carreiras que vai dar certo aqui, né? Para a sua medida aqui, tá? Se for mais carreiras, você vai fazer mais do que 5. Se for menos, aqui menos centímetros, então você vai fazer menos do que 5 carreiras, tá bom? E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, essa adequação, né, vai ficar para você administrar aí na sua peça. Então, dito isso, pessoal, eu vou seguir aqui com as minhas carreiras do ponto tombadinho, tá? E completando as minhas 5 carreiras, eu já volto com vocês para nós continuarmos.